honra, meus amigos que nos ouvem e nos assistem, mais um programa Fenacom Talks, hoje trazendo uma grande alegria, um, vocês vão conhecê-lo, um antigo parceiro da nossa profissão, de muitos anos, que é uma pessoa de muito sucesso e está voltando também com carga total aqui novamente nos atendendo. Então, o Maurício Frisarin, dono da Folha Matic. Você lembra da Folha Matic? Pois é, ele voltou agora com um produto extremamente moderno, uma plataforma realmente totalmente nova, e é uma empresa chamada Kion. Maurício, prazer estar aqui com você, obrigado pelo seu tempo, de bater um papo aqui com o nosso pessoal. Nosso público, você sabe, a grande maioria aqui são empresários da contabilidade, e acho que é uma oportunidade para você trazer aqui por que você voltou para o nosso mercado, não conseguiu ficar quieto lá no seu campo, sossegado, não, vamos novamente, aí brigar com esses contadores, aí levar coisas importantes para eles poderem desenvolver um trabalho melhor, ainda mais preparado com a plataforma de vocês. Então, Maurício, obrigado novamente por estar conosco e dá uma palhinha para nós aí, o que é a Kion, por que ela voltou, qual é o objetivo dela, por que você quis estar retornando a esse mercado novamente. Obrigado novamente, Maurício. Bom, obrigado por ter me convidado, Aprovato. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Um abraço a todos os contadores, todo o pessoal que está nos assistindo. Então, acho que todo mundo assim conheceu um pouco da minha história, né? Basicamente, eu trabalhei a vida toda, né? Desde 16 anos, desenvolvendo softwares para contabilistas, né? Então, quando eu comecei a Folha Matic em 1990, quando eu tinha 17 anos, e ela foi crescendo, né? Cresceu bastante, chegou a ser a maior empresa de software, né? Do ramo de contabilistas, né? Folha de pagamento, contabilidade, escrita fiscal, enfim. E a ideia original era crescer, abrir, fazer um IPO, né? Abrir a empresa para o mercado. E no fim acabou que nesse meio do caminho eu acabei vendendo a empresa, né? Um fundo entrou, me ajudou a crescer e acabei vendendo a empresa e saindo, né, desse mercado contábil, saindo aliás de software, né? Tem uma cláusula que chama non-compete, você não pode mais trabalhar na área por alguns anos, né? Então, daí eu mudei para os Estados Unidos e aí eu pensei, bom, por que não realizar um sonho, né? Eu tinha um sonho de estudar em Harvard, estudar fora do país, né? Entender isso. Falei, bom, agora eu não posso trabalhar mesmo, né? Estou recebendo para não trabalhar. Deixa eu, de repente, voltar a estudar e realizar esse sonho, né? Mas sem nenhuma intenção de voltar ao mercado. O que aconteceu foi que a hora que eu comecei a estudar isso, eu comecei a entender essas novas oportunidades que estavam acontecendo, nessa transformação que estava acontecendo no mundo, né, que está acontecendo agora, que é inteligência artificial, as fintechs, né, os novos bancos, né, eletrônicos que facilitam muito a vida do usuário, reduz o custo, facilita, enfim, resolve um monte de problemas do dia a dia, não de todas as pessoas, né, de contadores, enfim, de empresários e de pessoas. Quando vi essas oportunidades, comecei a estudar as empresas, aí me deu aquela vontade de voltar ao mercado, né? Então, depois de 10 anos, eu enxerguei uma possibilidade que é a mesma coisa que eu enxerguei lá em 1990. Você lembra, né? Mais ou menos nessa década, final de 80, 90, a contabilidade passou a ser obrigatória, ser por computador, né? Não podia mais ser na mão, as necessidades, cada vez a complicação da legislação, enfim, tudo. Então, teve uma mudança no mercado como um todo, né? Assim, os computadores chegando, todo mundo. Então, foi realmente uma mudança. E é o que eu enxergo hoje novamente, com softwares agora na nuvem, inteligência artificial, banco online. Então, foi isso que eu enxerguei, essa mesma transformação que aconteceu lá atrás, né? Quando eu iniciei a carreira, vamos dizer assim, e agora, né? Então, eu pensei, pô, por que não voltar na mesma área e trazer isso e tentar, lógico, retribuir, né? Tudo que eu recebi dos contabilistas. Muito bem, Maurício. Eu acho que para nós é uma alegria, né? Você foi uma referência no mercado, é importante a gente ressaltar isso. Obviamente, você é uma pessoa de visão, sempre foi um visionário, cresceu, você tem todo o mérito do seu crescimento lá atrás e agora, né? Quer dizer, você
enxergou essa oportunidade, evidentemente essa transformação digital que veio de forma muito forte, já teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, está morando lá e estudou em Harvard, quer dizer, uma coisa importante que você enxergou. Eu como fui presidente de Salesforce São Paulo, eu criei alguns treinamentos internacionais e tivemos lá em Harvard, em Stanford, em algumas grandes universidades, e realmente a gente tem uma visão, abre muito a nossa mente, né, para as coisas que estão acontecendo lá e que vai chegar aqui um pouquinho depois, tem um delta tempo aí e que acaba chegando, né? Mas isso é legal porque você enxergou tudo isso e teve realmente esse esforço, essa vontade, você como um bom empreendedor que é, de criar uma nova plataforma, né? Uma plataforma que se chama agora, uma nova empresa chama Kion, né? Que está trazendo uma nova plataforma, uma tecnologia toda nova, né, de integração absoluta, né? Também agora essa questão das fintechs, né, esse mercado dos bancos digitais, da qual você também está entrando, isso integrando absolutamente tudo. Então me fala um pouquinho, o que mudou de lá quando você saiu da Folha Matic e agora que você está na Kion, essa nova empresa maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer seus produtos, realmente produtos muito importantes, muito interessantes, que vão ajudar bastante o empresário contábil a poder desenvolver os seus trabalhos, né? Eu acho que hoje até as integrações, como você bem disse lá atrás, existiu essa obrigatoriedade, né? Foi o projeto SPED que chegou no Brasil, né? E na sequência com a questão do projeto SPED, tivemos que acelerar, né, os processos das empresas, os processamentos de toda aquela documentação, né, em geral, que se faz para poder fazer a contabilização de todas as informações e movimentações de uma empresa, né, com todo critério e com prazo ainda reduzidos, que pior. Né? Então, tinha que, de fato, dar uma acelerada. Né? Então, você teve essa visão também de vir nesse momento, nesse novo desafio para você. Né? Então, conta um pouquinho dessa mudança, o que você pode fazer com o paralelo, do que você teve lá, com uma visão espetacular, e agora, uma coisa realmente totalmente nova, com a sua plataforma nova, se está na dúvida, se não está, como é que é isso, como é que são as integrações, o banco, que eu sei que você está junto também, você tem uma fintech agregada a esse produto de vocês, outros produtos como também seguro, que você também está disponibilizando no mercado, com seguro de responsabilidade civil, que é um produto para a nossa atividade extremamente importante, porque existe essa sensibilidade forte no nosso mercado, em função, inclusive, das práticas hoje tributárias, né, das interpretações, às vezes, muitas vezes dúbias, né, e que geram conflitos inclusive legais, né, que isso vai muitas vezes para os tribunais também. Então, queria que você falasse um pouquinho desse novo desafio que você está passando na sua vida aqui conosco, aqui, os empresários da contabilidade aqui brasileira. Antigamente, os softwares, que ainda existem, né? Assim, ainda tem muitas empresas, a maioria das empresas de software ainda tem a mesma plataforma que quando eu trabalhava, né? Lá atrás. Né? É o software que você baixava, instala no seu computador, você tem um banco de dados local, né? Na sua rede, um software manda informação para o outro software. Né? Ele pode gerar um arquivo e o outro software vem e importa esse arquivo. Então, esse era como é feito até hoje, ou era feito, né? Alguns softwares já avançaram, mas esse era o, vamos dizer assim, o meio de se fazer a coisa. E sempre você programa, e o que você programou é o que o usuário vai usar, né? Sempre assim. Então, você faz aquilo, vai ser exatamente igual no mês que vem, enfim, todas as vezes que você usar. O que eu vi foi a possibilidade do computador aprender, né? Por meio da inteligência artificial. Isso não é novo, né? Inteligência artificial não é novo. Qual o problema dela? É que ela custa muito caro, né? Então, quem usa é o Google, a Amazon e as grandes companhias, né? Por exemplo, a Visa, enfim, todas as companhias conseguem fazer isso para vender mais, para atuar, vamos dizer assim, de bastidores, né? Assim, atuar no back-office para poder vender mais, para poder conseguir ter um retorno. E aí eu enxerguei a possibilidade de desenvolver um software, né, que contasse com isso. Claro que é um desafio bem mais complexo, porque você precisa fazer um software, né, que não é um software único, quer dizer, um software para muitos usuários, né, e colocar isso dentro do software. Então, essa inteligência, né? Então, o que isso quer dizer? É que o software ele vai vendo os padrões
Primeiro, desculpa, eu não falei. Agora os softwares são na nuvem, né? Nós usamos a plataforma da Amazon, o último banco de dados disponível que aceita inteligência artificial. Isso foi lançado há pouquíssimo tempo, né? Ele faz backup sozinho, enfim, tem muita coisa que, assim, é coisa do passado, né? Fazer cópia, entrou alguém, roubou seu servidor, né? Você tem um backup, você levou para sua casa, você colocou no cofre, né? Então, assim, não tem mais nada disso, né? Então, nossos softwares daqui todos, eles funcionam SaaS, né? Todos funcionam softwares as a service, funcionam na nuvem, né? Com um banco de dados extremamente avançado, que permite um volume de informações, assim, absurda, né? Não tem, vamos dizer assim, praticamente não tem limite, né? Por questão da nova tecnologia. E os servidores, você consegue aumentar o número de servidores. Então, independente do tamanho, da quantidade de clientes, quantidade de usuários, tamanho do banco de dados, ele pode crescer, coisa que não é uma realidade há muito tempo atrás. Então, o que começou a acontecer foi que, por causa disso, né, a inteligência artificial passou a ser mais barata. Então, assim, ela continua cara, mas passou a ser mais acessível, vamos dizer assim, ter um custo menor, né? Com isso, então, essa foi a ideia de fazer um software, né, que nós personificamos a inteligência artificial em um robô, né, só para ter uma interação mais humana, para fazer isso ficar mais fácil para o usuário, né? Então, basicamente, o que ele faz? Ele começa a entender os padrões das coisas repetitivas que você faz no dia a dia. E aí, quando ele entende esses padrões repetitivos, né? Imagina que todos os softwares, todos os dados passam por a gente chama de rede neural, né? Então, a inteligência artificial ela começa a olhar para isso e fala assim, opa, peraí, isso aqui, ele sempre faz a mesma coisa. Então, ele intercepta isso e aí o robô pergunta para você, eu notei que você faz isso sempre. Quer que eu faça para você? Eu quero. Pronto, então, aquela operação você não precisa fazer mais, né? Então, por exemplo, nós vamos lançar muito em breve a linha, né, folha de pagamento, contábil, escrita fiscal, né, mas com um conceito completamente novo, né? Para você ter uma ideia, nós temos um robô que ele vai buscar os XMLs, né? Mas não é que ele busca o XML e coloca para você, que como muitas empresas já fazem. Na verdade, ele pega o XML, ele abre, ele trata esse XML, ele entende os padrões, entende como você quer usar ele. Por exemplo, chegou uma nota fiscal de compra. Eu quero cadastrar um fornecedor, né? Normalmente, isso vai gerar um fornecedor a ser cadastrado no seu cliente. Na verdade, talvez não no escritório contábil, se o XML for de um cliente. Mas a nossa plataforma vai permitir que o robô cadastre para o cliente do escritório contábil. Claro, se ele usar o nosso produto, né? A integração, na verdade, a gente nem chama mais de integração. Como é um banco de dados, praticamente é um banco de dados único, né? No mesmo local, vamos dizer assim, né? Nós não temos aquele problema de, eu vou mandar dados para meu cliente vai mandar de volta. Na verdade, é como se fosse um software único, né? Por isso que eu te falei que é inovador. Então, é como se fosse um único software que, quando o cliente, se eu faz alguma coisa, o robô consegue pegar aquela informação, tratar e lançar na escrita fiscal. Então, não é bem mais o conceito de integração. Na verdade, a inteligência artificial entendendo o que ele fez, né? Entendendo os padrões, né? E fazendo isso para você. Então, é claro que o robô sempre ele vai com alguma coisa pronta, né? Assim, a inteligência artificial, lógico, ela já tem uma parte pronta, mas nós dizemos que você precisa treinar seu robô. Porque à medida que você ele vai entendendo os padrões e vai te perguntando, olha, eu vi que você fez isso, né? Fez alguma atividade, por exemplo, lançou alguma coisa na escrita fiscal, importou dados, enfim. Eu vi que você fez isso. Posso fazer para você? Né? Sim, então ele começa a fazer aquilo para você. E ele vai, cada dia mais, ele vai tendo mais e mais opções, né? Mais e mais detalhes que, vamos chamar de detalhe, na verdade não é detalhe, né? Assim, mais e mais funções que ele pode exercer para você. Então, para o contador, né? Então, tanto dentro dos próprios softwares, escrita, contabilidade, folha de pagamento, mas como também no ERP do cliente. Quer dizer, ele consegue enxergar o ERP do cliente, claro, com as permissões, com a lei do software, enfim, com toda, né, assim, tem que ter as permissões, óbvio,
mas o contador consegue trabalhar com o banco de dados do cliente como se fosse dentro do escritório contábil, né? Então, isso muda completamente o jeito de trabalhar, porque as tarefas repetitivas, cada vez mais, elas vão ser eliminadas do dia a dia, né? E aí, o que nós enxergamos também? Que como aí nós criamos, por isso, a criação do KionBank. Hoje, sempre foi um transtorno para o contador ter que fazer conciliação bancária, certo? Você importar o extrato, você vai lá no banco, baixa o extrato, importa esse extrato, né? E aí você faz a conciliação, né? Quando o cliente usa o KionBank, por exemplo, falando desde a ponta, o cliente emitiu, faturou contra os clientes, ou o próprio escritório contábil fez o faturamento dele, emitiu as notas fiscais, os boletos para todos os clientes, né? Quando esse cliente faz o pagamento, o robô automaticamente pega esse pagamento e dá baixa para você. Você não precisa ir lá, pedir para importar, ler extrato. Como é um ambiente único, ele consegue enxergar o extrato e fazer isso para você. Então, você elimina essas coisas, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Ter mais tempo para focar realmente em ser um consultor do cliente, né? O contador ajudar o cliente a crescer, né? Dar essa consultoria e evitar, lógico, trabalhos repetitivos e coisas que você vai, sim, coisas do dia a dia que você pode inclusive errar, né? Você pode, sei lá, uma coisa manual, você pode errar. Então, o computador fazendo isso para você, você não vai errar, né? Na verdade, vai facilitar muito a vida do empresário, até porque ele tem que se preocupar realmente fazer as análises, né? As análises que são pertinentes ao conhecimento profundo que ele tem no trabalho contábil, poder avaliar evoluções, né? Evoluções de estoque, evoluções de custeio, uma série de evoluções que ele pode avaliar para poder ajudar o seu cliente, o seu empresário, a tomar as decisões mais adequadas no seu dia a dia, nos seus negócios. Então, isso, de fato, traz uma ajuda muito importante para os negócios das empresas, dos clientes, né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante. E você fez um comentário bem importante, que acho que todo mundo ficou se perguntando, né? Mas como é que é? Ele vai aprender? Tudo bem, está tudo certo. Mas ele já deve vir com um produto standard. Algumas coisas devem já vir meia preparadas. O sujeito já, quando você liga a máquina, ele já entende alguma coisa, né? Imagino, por exemplo, essa questão que você comentou de emissão de boletos, por mais ou seja, parte, o background aqui da empresa, né? Quer dizer, se você parar para pensar, o back-office da empresa contábil, né? Da qual ele faz o seu faturamento, mas isso provavelmente já deve estar mais ou menos dentro de uma inteligência inicial para o sujeito já, quando ele emitir o boleto, ele já reconhece aquilo, sabe como é emissão nossa, para emitir para os clientes, para enviar, e deve fazer todo esse controle, inclusive fazer o follow-up de quem pagou, quem deixou de pagar, fazer a cobrança e mandar mensagem, coisas que valham, né? Então, traz um pouquinho disso também para a gente entender como é que ele inicia esse trabalho. Imaginar que ele fechou o contrato com você, lá um empresário contábil, né, quer fazer as inserções dos seus clientes, e evidentemente ele tem a expectativa que evidentemente ele vai no dia a dia iniciar as suas operações, mas deve ter alguma coisa assim, standard que deve estar instalado ali para ele poder dar o passo inicial. Como é que é isso, para a gente entender? Faça favor, Anderson. Isso. Então, a inteligência artificial, ela já vai com alguns algoritmos, né? Então, muita coisa, vamos chamar assim, é exatamente o que você falou, é standard, ele já vai funcionando, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, checar o extrato da baixa, esse tipo de coisa ele já vai fazer sozinho, né? O que ele começa a ir aprendendo é, por exemplo, como eu te falei, pela sua preferência. Um exemplo, chegou um XML de um novo fornecedor, né? Você quer que o robô cadastre para você? Então ele vai ver, ó, chegou esse fornecedor, é novo. Você quer que cadastre ou não? Né? E aí depois ele precisa da conta, das contas contábeis, da classificação para a escrita fiscal. Então ele vai tentar buscar isso. Se ele não conseguir, ele vai ter que perguntar para o contador ou para o responsável do escritório contábil a configuração para que ele faça isso sozinho. Né? Então, numa primeira vez, algumas coisas ele vai ter que confirmar, né, para ter certeza que ele está fazendo certo. E algumas coisas, por exemplo, quando chegar um fornecedor novo, você quer que eu cadastre esse fornecedor? Eu quero. Tá bom, então toda vez que chegar um fornecedor novo, ele cadastra o fornecedor para o seu cliente.
ou para o escritório contábil, por exemplo, né? Então, isso é feito de maneira automatizada e aí ele vai tendo essas dúvidas, né? Coisa que ele encontrou, por exemplo, por exemplo, um fornecedor encontrou a conta contábil, né? Por exemplo, entendeu o padrão e tentou criar para esse novo fornecedor o parâmetro. Mas o ideal é que ele pergunte, ele confirme isso, né? Para ter certeza que você quer que ele faça aquilo. E as próximas vezes, você quer que ele faça sozinho ou quer que ele confirme? Então, não, faz sozinho. Então, aí ele começa a fazer sem nem mesmo te perguntar, né? Tudo isso, claro, ele gera um log, né? Toda a atividade, tanto do robô como de cada usuário, que pode estar trabalhando home office, ela é registrada, né? Então, nós temos o controle, quer dizer, o contabilista pode ter o controle de tudo que aconteceu, automático, manual, inclusive o robô vai contabilizando cada atividade que ele exerce, ele vai contabilizando tanto o que foi feito quanto quantitativamente, né? Para mostrar, ó, eu cadastrei isso aqui, né? Você autorizou, eu já fiz, né? Se você quiser ver, você vai lá e olha o que ele fez, inclusive, opa, isso aqui está errado, para de fazer isso aqui, né? Não é assim, por exemplo, pode acontecer. Pode Né? acontecer. Mas, basicamente o que nós queremos é que você trabalhe na exceção. Por exemplo, a folha de pagamento, a hora que você importa o cartão ponto, né? Se o seu cliente mandar alguma coisa pelo portal do cliente, enfim, depois de tudo isso, basicamente, você não tem que entrar e falar, vou fazer a folha de pagamento desse mês, vou digitar salário. Sim, isso você parametriza uma única vez e depois é feito tudo automático. Você vai trabalhar onde? Na exceção. Ah, esse funcionário vai sair de férias. Isso não tem como nenhuma inteligência prever. Concorda? Assim, tem como te avisar, ó, vai vencer as férias, mas não tem como prever que esse funcionário está saindo de férias amanhã, porque ele pediu, a empresa concedeu e você precisa processar as férias. Então você vai trabalhar na exceção e não mais no trabalho repetitivo, né? Esse é o que nós É o estamos foco. planejando. Esse é Perfeito, o nosso... maravilhoso. Então, você vê, vejam os senhores aí, quer dizer, isso ajuda bastante o trabalho de vocês, né, no seu dia a dia, com essa integração toda. E, junto com isso, né, o Maurício trouxe também ferramenta, ele comentou também, de banco, no Kion Bank, né, que é uma outra ferramenta financeira, né, um banco digital que está trazendo também, acoplado a isso, que poderá ser utilizado, né, Maurício? Se puder falar um pouquinho disso, para o pessoal também entender qual é a dinâmica do Kion Bank dentro dessa lógica toda aí. O Kion Bank é um banco digital, né? A única diferença de um banco normal é que não tem agência, né? Mas a parte, então, tem o banco pelo app, né? E o banco via internet e tem muita coisa do banco que está dentro do software, né? Isso facilita muito. Claro que tem os controles, tem permissões, não é qualquer um que vai acessar a sua conta, né? Óbvio. Seria não é que você acessa o software que você acessa a conta bancária, né? Só as pessoas que têm realmente esse acesso. Porém, quem tem acesso, a facilidade é absurda, porque você está dentro do software e ele já está conectado com o banco, né? Você não precisa importar nada, você não precisa fazer nada disso, né? Então, nós criamos um produto, né, totalmente digital, fizemos uma parceria com a Berkeley, e aí nós criamos um seguro e risco contabilista. O que é isso? É um seguro empresarial que tem todas as coberturas básicas, por exemplo, incêndio, queima de equipamento, vendaval, paralisação, enfim, despesas fixas, lucro cessante por parar de trabalhar, né, por eventual problema, e também perdas resultantes da sua responsabilidade perante terceiros. Por exemplo, um erro, uma omissão, né? Enfim, é deixar o contabilista tranquilo por um preço muito bom, né? Que resolve, vamos dizer, o problema, faz o contabilista dormir tranquilo, né? Que ele não vai ter problema, como faz um seguro, né? De carro, como você não quer perder seu carro, né? Se alguém roubar, você quer seu carro de volta, né? Então seria mais ou menos nessa mesma linha, um custo baixo, né, para fazer isso. Perfeito. Isso é importante, né, Maurício? Porque realmente você fez uma colocação que é verdadeira, né? Acho que a legislação brasileira é complexa,
não é simples, de simples entendimento. Fala até balbúrdia fiscal, balbúrdia nessa área tributária, né? E de fato é, porque muda toda hora, né? Então, muitas das vezes, hoje como é tudo eletrônico, né? As notas eletrônicas, os controles são eletrônicos, há os acordos feitos entre os estados através do CONFAS e tudo mais, né? Às vezes você acompanha isso com muita integridade, né? Que é difícil. Então, você precisa ter alguma coisa realmente que te dê um suporte para você ter mais tranquilidade, né? Então, eu acho que o seguro de responsabilidade civil, que é esse seguro risco contabilista, ela é muito bem-vindo, não tenha dúvida, né? Eu acho que é muito importante para dar aquele suporte, não que o contabilista vai errar, né? Ele não tem nem intenção de errar, mas tem que se cobrir, tem que tentar, enfim, dar um certo sossego, né, para que ele possa trabalhar com mais tranquilidade. Então, ele é realmente muito bem-vindo, né? Eu acho que ele nasceu com essa expectativa, né, Maurício? Se puder falar um pouquinho disso. Não, e a lei brasileira, né, ela tem também interpretação, né? Mesmo que, como a lei muda bastante, né, no Brasil, como você disse, muda bastante mesmo, né? Eu acompanhei quando nós temos adquirido a IOB, assim, é uma loucura, né? Assim, muda por hora, né? Não é por dia. É uma Estava falando com o loucura. americano, ele falou assim, não, a lei muda muito no Brasil, todo dia muda, quantas vezes? Eu falei, não, muda por hora, né? Assim, cada hora tem uma coisa nova. E aí, como a lei pode ser interpretada, né, de maneira diferente, o contador, na verdade, de repente, ele nem cometeu um erro, ele simplesmente entendeu de forma errada. Ele tendo, né, uma cobertura, até um funcionário novo, né, um novo colaborador, enfim, aconteceu alguma coisa, às vezes fora do poder do contabilista, assim, eu não queria fazer, aconteceu, não é nem por erro, simplesmente por interpretação errada ou algum novo colaborador, enfim, qualquer coisa, né? E a vantagem disso também que eu enxergo é que ele transfere também para o cliente ou para o novo cliente, ele tem algo mais para oferecer, né? Ele diz assim, olha, se eu fizer algum problema, eu tenho um seguro que cobre até tanto. Então, ele deixa, eu acho que esse seguro ajuda até na captação de novos clientes para o contabilista, né? E para deixar os clientes atuais e os novos mais tranquilos, assim, olha, se acontecer alguma coisa, tá aqui, eu tenho uma cobertura de até X mil reais, né, para eventual problema que aconteça, né? Eu, assim, como cliente, eu gostaria, né, de ver meu contador com ter uma cobertura dessa e me deixando tranquilo. Se acontecer alguma coisa, ele está coberto, ele vai cobrir o problema, né, causado eventualmente por ele ou não, né, ou por terceiros, enfim, qualquer problema oriundo disso. Bom, Maurício, infelizmente, como o bate-papo é gostoso, ele passa rápido, nosso programa está chegando ao final, né? Eu queria me aprofundar um pouquinho mais desse tema, mas eu acho que o que você pode, bom, primeiro, as suas últimas considerações, e fala um pouquinho dessa questão do seguro, né, que é importante ressaltar. Talvez a pessoa seja confusa. Bom, eu preciso estar, então, na plataforma da Kion para poder fazer isso. É legal você conhecer a plataforma Kion, mas não necessariamente você precisa estar agora na plataforma Kion, né? Você já pode contratar o seguro, é assim mesmo, Maurício? Traga um pouquinho Isso, essa informação, por favor. esse seguro, né, eu queria destacar que o que nós conseguimos, né, que ficou muito interessante, é ter o custo, ter o seguro empresarial mais o seguro de responsabilidade civil praticamente pela metade do preço de mercado de um seguro comum, né? Então quer dizer que assim, por um preço de um seguro normal de responsabilidade civil ou até menos, nós temos também o seguro empresarial cobrindo tudo que possa acontecer, né? E esse produto é completamente desvinculado de qualquer outra coisa da Kion, né? Assim, não tem absolutamente nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma conexão. Você não precisa nem ser cliente do Kion Bank, apesar de ser ótimo, eu recomendo, mas você não precisa nem ser cliente do Kion Bank. Assim, você pode simplesmente comprar esse seguro, continuar com o software que você tem, continuar com o banco que você tem e simplesmente ter a tranquilidade de ter esse seguro, né? Que, meu ponto de vista, realmente assim, é um produto inovador, né? Até por questão do custo e por trazer toda essa tranquilidade para o contabilista sem ter sem ter que gastar muito com isso. E até uma ferramenta que eu falei, até uma ferramenta de marketing, né? De deixar os clientes mais tranquilos e os futuros clientes, né? Quando você for fazer uma proposta para trazer um cliente novo, né? Além da prestação de serviço, olha, eu também cubro eventual prejuízo causado, né? Pela contabilidade. Olha, eu te agradeço muito pelo seu tempo, acho que foi bastante esclarecedor. E você que nos ouve,
na verdade, você vê que existe mais essa opção, uma brilhante opção de uma pessoa conhecida de mercado, de muitos anos, né? Você vê que não é novo no mercado, vocês perceberam, né? Que traz aí toda a sua expertise, sua experiência num novo produto, uma plataforma realmente revolucionária nova, e conheçam o produto aqui e toda a sua estrutura para poder avaliar os seus negócios, aí, ver como você vai trabalhar. E também para comentar, né, Maurício, que vocês estarão, né, conosco na Conescap, né, agora em fevereiro, né, na viradinha do ano aqui, no nosso maior evento nacional, evento empresarial, mostrando aí pessoalmente, né, para os empresários que ali estarão, né, que são os tomadores de decisão, mostrar seus produtos para ver lá no tete-a-tete exatamente como é que funciona esse produto e tirar esclarecer qualquer dúvida. Evidente, se você quiser se antecipar isso, você pode entrar aí nos dados da Kion para poder já analisar e começar a olhar com mais critério, mais carinho esse novo produto revolucionário do mercado. Então, Maurício, eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações para a gente poder encerrar aqui o nosso programa de hoje, por favor. Bom, novamente queria agradecer a oportunidade, né? É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os contabilistas. E é isso mesmo, vamos estar lá em fevereiro, mostrando todos os produtos, tirando dúvidas, muita coisa super interessante, né? Independente de virar um cliente aqui ou não. Acho que é muita coisa bem legal, muito inovadora, né? Que eu acho que vale a pena nos visitar e conhecer. Ok, Maurício, um forte abraço a você e vocês, meus amigos. Obrigado por essa oportunidade de estar novamente aqui com os senhores, mostrando um belíssimo produto, um grande parceiro aqui da nossa federação. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.